O nosso entrevistado é Fernando Fagundes Parrilho, que é um dos proprietários da Prevencênio, aqui que entrou no meio de uma celeuma com a questão aí do coronavírus. Fernando, vocês se especializaram em pegar pacientes aí acima de 60 anos. Aí. Eu tenho ouvido, até escrevi sobre isso aí, comentários sobre vocês conseguiram manter uma qualidade de serviço aí. Qual que é o modelo de negócio que permite vocês serem mais baratos que os demais planos? Na verdade, eu acho que todo mundo sempre falou que a Prevent Senior era um plano barato. Na verdade, eu acho que os outros são caros. Né? Eu acho que nós cobramos para o nosso beneficiário o preço justo. Isso sempre foi uma estratégia da empresa desde o início, que a medicina ela não é cara a ponto de você ter que fazer um investimento tão alto mensal. Então, nós conseguimos, ao longo dos anos, comprovar que um sistema alinhado de saúde, você consegue fazer com que a população tenha acesso à medicina. Então, eu não acho que é caro, porque se você perceber uma pessoa acima de 60 anos pagar R$ 1.700, R$ 1.600 do seu orçamento para ter saúde, eu acho caro, acho bem caro. Agora, você pagar 5 mil, 6 mil, isso já está fora do controle de qualquer pessoa conseguir pagar. Então, eu não acho barato para Prevent Senior. O que eu acho é que os outros são mais caros, ou bem mais caros que nós. Ela tem uma diferença que os outros planos, os hospitais são terceirizados, você tem livre escolha de pacientes, você tem um acúmulo também de exames aí que são feitos em geral. No caso de vocês, como que funciona, digamos, essa verticalização? Olha, na verdade, a verticalização é do sistema, porque nós temos até serviços terceirizados. Quando eu falo de verticalização, é verticalização do processo. Nós temos que entender bem que não é uma verticalização de ativos estrutural, ela é uma verticalização de processo em cima do paciente. Pode ser nosso médico, pode ser um médico terceirizado, ou pode ser um outro lugar, um outro laboratório terceirizado, desde que ele esteja verticalizado na nossa forma de atender, no processo inteiro, porque nós olhamos o paciente de uma forma completa, não isoladamente. Tanto é que nós temos todos os prontuários de todos os nossos pacientes, todos os exames, todos os tratamentos, e isso faz com que você tenha uma visão completa sobre o paciente. E, por isso, tem uma assertividade maior no tratamento, quando você conhece realmente o paciente. Aquela história de antigamente, do médico de família, né? Se um médico tomava conta de uma família, conhecia toda a família, a pessoa ficava 10, 15, 20 anos se tratando com o mesmo médico. Obviamente que era diferente, porque ele conhecia toda a estrutura do paciente. Eu lembro, uns 15, 20 anos atrás, quando se falou aí da privatização do seguro trabalhista e tudo, que esse conceito da seguradora trabalhar na prevenção da saúde ficou forte. Elas, em geral, isso não conseguiu ser bem sucedido nessas prestadoras de serviço? Olha, a seguradora ela tem uma figura um pouco diferenciada desse modelo, né? Porque ela é uma intermediária entre o beneficiário e a rede que ela contrata. Então, a seguradora ela não tem esse volume de informações que os seus beneficiários carregam, fica espalhada pelos serviços. E talvez seja a maior dificuldade de você ter essas informações, que no momento de hoje que a gente está vivendo, foi o que praticamente salvou boa parte dos nossos pacientes. Porque nós conhecemos os pacientes e, nesse momento, conseguimos isolar todos os pacientes de alto risco, sabendo das comorbidades que eles tinham. Então, foi crucial, nesse momento, esse sistema todo que nós montamos. O doutor Adib Jatene, aí, que é referência aí na medicina, ele criticava muito o excesso de tecnologia, o excesso de exames supérfluos. Aí. Esse é um dos problemas claros desse modelo. Né? Sim, a tecnologia ela ajuda muito a baratear o sistema. Sempre foi falado que o custo da medicina, da inovação, isso encarecia, existia essa inflação médica, e eu não entendo assim. Eu entendo que, com o passar dos anos, um tomógrafo que você comprava 10 anos atrás,
tinha um valor X, que era absurdo, hoje ele é muito mais barato, muito melhor, com muito mais assertividade. Então, a tecnologia, ao passar dos anos, o que ela fez? Ela só barateou o sistema, porque quando você tem um diagnóstico muito mais assertivo, o tratamento ele fica mais barato. Agora, o excesso de coisas que é feito em cima do paciente, sem necessidade, isso sim torna o sistema muito mais caro. Mas é um conflito de interesses, né, de quem está pagando pelo serviço e quem está prestando. Óbvio, se eu estou prestando um serviço, eu quero fazer muito mais coisas do que, na verdade, seria o ideal. Então, existe esse problema que é um modelo americano de saúde, né? Que a gente fala que é um modelo mercantilista, né? O modelo americano, ele praticamente destruiu todo um sistema preventivo, de cuidado, em cima de exames desnecessariamente. No setor como tudo, as agências reguladoras não têm estudos visando racionalizar o sistema? É muito difícil fazer isso, né? Você, veja bem, se você hoje é um paciente que vai no hospital X e amanhã você prefere ir para um hospital Y, na verdade tem que começar do início o seu tratamento, porque o hospital Y não troca informação com o hospital X, cada um tem um modelo de prontuário. No passado tentaram fazer isso, mas não houve sucesso em relação a isso. Então, se você for em diferentes sistemas, o médico vai ter que conhecer tudo de novo. Então, você vai ter que fazer de novo raio-x, vai ter que fazer de novo tomografia, fazer todos os exames novamente, porque o médico não te conhece. E, diferentemente de um sistema de processo verticalizado, onde se você for a um pronto-socorro, o médico tem sua tomografia, ele tem seus exames, já te conhece, sabe todos os seus problemas, e você não precisa ficar repetindo a mesma coisa, né? Como é que começou a Prevent Senior? Olha, nós começamos, são dois irmãos, né? Eu e o meu irmão, o Eduardo, que é médico. Nós percebemos que essa população já era desassistida há um bom tempo atrás, e a ideia central, depois de toda a história, né, que foi criada em cima, era que se você não consegue cuidar da sua saúde, porque ninguém consegue, de fato, o pensamento foi, então vamos montar uma empresa que cuide da saúde das pessoas. Não é uma empresa que entrega serviços de saúde, era uma empresa que cuidasse da pessoa, da saúde da pessoa, porque essa capacidade individual de se cuidar é muito pequena. Então, nós começamos com esse projeto de verticalização de processo, né? Então, a empresa ligava, a empresa fazia constantemente ligações para saber se você estava tomando remédio, se estava tomando na dose certa, qual era o efeito. Então, esse pensamento de processo, começo, meio e fim, em cima do paciente, ele vem desde o início. E veio dando certo, por isso que a gente conseguiu um preço muito mais acessível, porque não tinha o desperdício, né? O desperdício você ter que refazer tudo, sempre, toda hora. E como a gente fala de pessoas maduras, elas passam mesmo num pronto-socorro todo mês ou a cada 2, 3 meses. Então, você imagina uma pessoa dessa ter que refazer todos os seus exames, ter que contar toda a sua história novamente. Isso tem um custo, né? Bom, aí, as fiscalizações que foram feitas aí atestaram que os procedimentos eram bem sucedidos. Essa concentração de coronavírus aí se deveu ao fato de ter uma população já mais vulnerável? Isso sem dúvida. Na primeira semana, quando começou o primeiro caso, né, depois de uma semana, o primeiro caso no Brasil, nós tivemos 40 casos de uma vez já. Porque o que aconteceu? Não foi que essas pessoas se contaminaram no meio social saindo, foram os mais jovens que levaram para eles, obviamente. Nós tivemos carnaval, tivemos uma férias, todo mundo junto, e nós tivemos um batalhão, 40 pessoas entraram já de vez no sistema. Foi quando a gente começou já a tomar as medidas de precaução, de começar a isolar esse tipo de paciente para que não infectasse os outros. E a gente seguiu os procedimentos da OMS, que era, na verdade, você ter locais especializados para tratar sobre o coronavírus. E foi o que a gente fez.
E deu muito certo, porque a nossa contaminação reduziu muito grande. Porque eu poderia ter hoje praticamente quase a carteira inteira infectada, se a gente não tivesse botado eles em isolamento, a videoconferência, a telemedicina. Esse caso de vocês, vê o caso das contaminações lá de enfermeiros e médicos no TIB e no Albert Einstein, você está vendo uma gigantesca subnotificação de casos aí, não é isso? Olha, na verdade a gente tem a média, é uma média matemática, a gente trabalha muito com isso aqui. Quando o primeiro áudio saiu, na verdade, que a gente falou sobre esse assunto, foi até para um amigo, já estavam, acho que 10 a 12 vezes mais do que já estavam sendo notificados. Porque o tempo de você ter a resposta do exame, ela demorava muito, né? Quando chegou na segunda semana, eram 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias, um paciente, no nosso caso, ele já intuba no 7º dia. Então, você não tinha essa amostra de quem estava infectado ou não. Mas imagino que o problema não foi só com a Prevent Senior. As outras instituições também tiveram esse mesmo problema de subnotificação. Mas eu acho que a subnotificação foi mais por desconhecimento do que, na verdade, por outra questão. Não estou falando da subnotificação de vocês, do Ciro, do Albert Einstein. Eu estou falando da subnotificação em geral do sistema como um todo. Você deve ter muito mais infectados e mortos do que as estatísticas estão mostrando hoje. Ah, sim, isso sem dúvida nenhuma. Você ponha, que é um cálculo já de uns 15 dias atrás, mas ponha 12 vezes em todos os números, no mínimo são 12 vezes. Vem cá, então vocês identificam, o exame é feito onde? No Ford, no Emílio Ribas? No Adolfo Lutz, né, você tem hoje o DASA não está fazendo. A gente fez no próprio Albert Einstein, foram os 2 fornecedores nossos para fazer o swap. E pela experiência que vocês acumularam até agora, qual é o tempo médio de intubação de um paciente grave? Olha, eu vou dar o exemplo da minha mãe, que foi uma das primeiras. Ela passou praticamente 15 dias entubada. O tempo de intubação é muito grande, quando você não entra com o medicamento na hora certa, né? E isso a gente descobriu também ao longo do caminho, né? E a própria liberação do medicamento, que não foi liberado, enfim, nós tivemos sérios problemas no início. Enquanto as coisas estavam andando, nós estávamos já com o coronavírus na nossa população, né? Então, a gente perdeu tempo um pouquinho, mas hoje, com os estudos que a gente fez, são muitos casos, né, que a gente conseguiu dar conta aqui, a gente entende perfeitamente a hora que você tem que entrar com o medicamento, né, quais são os resultados para evitar a intubação, enfim, a gente está num caminho bem promissor, nós estamos bem esperançosos aqui. Um caminho promissor é todo caminho que exige acompanhamento médico, toda essa retaguarda de UTI e tudo, né? Não, sem dúvida, sempre, sempre. E o que tem de mais promissor até agora, que experimentalmente aí que vocês conseguiram levantar nesse período? Olha, pelo estudo, a hidroxicloroquina, ela realmente estabiliza o paciente para uma infecção maior, né, para você não inflamar o pulmão. Se você entrar com ela na hora certa. Quando que é a hora certa? Olha, para o nosso conhecimento, no 2º dia de sintomas. Se você conseguir entrar no 2º dia, você tem que identificar que é o 2º dia, né? Por isso, a telemedicina é muito importante, né? Porque qualquer desconforto a gente já consegue entrar. Se você só for dar o medicamento dentro do hospital, você já vai estar falando do 4º ou 5º dia. Aí ela já não passa a ser tão eficiente assim. No 2º dia, na própria casa da pessoa, pela telemedicina? Sim, se a gente identificou, tem que entrar com o medicamento. Mas como é que vocês fazem esse acompanhamento pela telemedicina? Tem uma central? As pessoas ligam como você está fazendo isso comigo. Para o médico, existem vários testes que eles fazem com a pessoa, né? A contagem, a respiração, a gente consegue medir. E a pessoa, obviamente, conta o que está sentindo, vê a febre, etc. Aí nós identificamos qual é a evolução da doença. Mas, assim,
é bem prático esse sistema da forma dos dias, é um negócio que a gente descobriu e a gente conseguiu controlar bastante, inclusive os pacientes que foram entubados, não estão sendo muito mais entubados. Né? O segundo dia é o dia crucial para você conseguir controlar através do medicamento. E quantos pacientes vocês testaram essa... Olha, são muitos pacientes mesmo. Agora, em termos de altas, né, que a pessoa entrou, desconforto, vem ao hospital, a gente entra com medicamento, foram mais de 350 altas já, nesse sistema identificado do segundo dia. Agora, só para terminar, o risco que se tem aí é o uso indiscriminado da cloroquina sem acompanhamento médico. Que risco que traz para a pessoa que incorre nisso? Olha, na verdade, é um medicamento que ele não tem esse risco todo que se fala que tem. Tem os efeitos colaterais como qualquer outro medicamento, né? Mas é um medicamento usado em larga escala por muitos anos e você não pode usá-lo assim, vamos usar por 10 anos esse medicamento. Não, mas tem gente que usa por 10 anos porque tem lúpus, enfim, outros tipos de doenças e não tem esse tipo de efeito colateral. No tratamento, nós estamos falando de 14, 15 dias tomando remédio. O risco, ele é muito pequeno, mas é muito pequeno mesmo. O benefício, ele é muito maior do que o risco, né? Na verdade, principalmente para essas pessoas. O grande problema hoje é que nós não temos um medicamento para todas as pessoas, para a população, que eu acho que agora, né, se você aceitar que isso realmente é uma forma de tratar, que nós aqui na Prevent Senior estamos tendo sucesso com isso já está comprovado. Na verdade, o governo deveria agora tentar fazer essa produção, né? Se concentrar em disponibilizar o medicamento para a população. Pelo que você diz aí, os protocolos médicos, aí, o processo científico de validação de um medicamento são legítimos e tudo, mas são lentos nesse caso. Olha, os nossos protocolos já estão sendo usados e nós temos os protocolos, inclusive, nós já publicamos. O problema é que essa publicação, até sair, até o Ministério entender, até o meio científico discutir, leva um super tempo. Mas o que nós temos que entender é que nós estamos numa pandemia, nós estamos numa guerra e cada dia que passa sem uma atitude, são mais pessoas morrendo, mais pessoas sendo infectadas. Então, eu acho que, assim, tanto o meio acadêmico, como o meio governamental, quanto a sociedade, como em si, né, tem que entender o que tem que ser feito agora. Nós temos que ter um medicamento e parar com esse negócio de toma, não toma, vai para cá, efeito colateral, vai para lá, e as pessoas estão morrendo. Então, nós temos que disponibilizar. Vão surgir outras coisas? Tomara que sim, uma vacina, mas em quanto tempo? Quantas pessoas vão morrer até esse remédio milagroso aparecer que não existe? Então, acho que essa discussão, enquanto nós estamos nessa entrevista, tem pessoas morrendo porque não foi administrado o medicamento na hora certa. Despolitizar a discussão e parar com essa falsa dicotomia entre medicamento e quarentena. Tem que manter o... Porque assim, não é uma questão política, né? Eu acho que é uma questão de saúde. Quem está tratando de saúde não pode ter um viés político porque vai errar. Não é a função de uma empresa que nem a Prevent Senior ficar numa discussão política ou se meteu numa discussão política que nem sabia o que estava acontecendo. Nós temos aqui os pacientes, nós temos a comprovação, nós somos a maior empresa no mundo que concentrou essa quantidade de pessoas dessa idade juntas, e tem outro fator, nós temos todo o histórico dos pacientes. Então, assim, aqui é um centro que, pelo menos, escuta, olha, isso aqui funcionou para nós. Tem outras coisas no mundo que estão funcionando e nós estamos diariamente fazendo isso. Mas a discussão tem que ser assim, vamos salvar as pessoas? Quem tem uma ideia melhor? Agora, porque um falou que é uma coisa, o outro falou que é outra, porque é do presidente, é porque o governo... Cara, isso daí está virando um negócio absurdo. Essa comorbidade aí, você tem as contraindicações para algum tipo de paciente ou você tem aplicado em todos os pacientes no segundo dia? Olha, a comorbidade que tem são os problemas cardíacos, mas não é em todo mundo que desenvolve isso. Não é, ele foi testado. Tem gente que toma há 10 anos e tem problemas cardíacos.
Eu acho que assim, não adianta, eu não sou médico e não vou afirmar absolutamente nada, mas existem os trabalhos aqui dentro da empresa que as pessoas podem olhar ou podem questionar ou podem entender o que está sendo feito e quais são os resultados disso. O que a gente não pode ficar é assim, não existe outra coisa no momento. Isso está dando certo aqui? Perfeito, então vamos usar isso, por enquanto. Isso só não pode ser um motivo de manobra política, enfim, de alguma coisa que não faz sentido no momento nenhum se as pessoas estão morrendo. Isso é ruim para todos, né? Isso é ruim para o país. É a única coisa que nos deixa um pouco indignado, porque, assim, parece que são os três poderes, né, se batendo e ninguém se entendendo, onde deveriam sentar e falar assim, primeiro vamos resolver o problema da pandemia, depois a gente discute o resto pós-pandemia, mas não é o que acontece, né? Obrigado, então, pela entrevista aí. Nassif, obrigado você, foi um prazer.